Olá, eu sou Germana Gonçalves de Araújo, sou professora do curso de Design da Universidade Federal de Sergipe e estou aqui para compartilhar com vocês o artigo intitulado Configurações do Livro Digital, reflexões acerca do design editorial a partir da cultura de leitura em tela. Então, nosso grupo parte de uma problemática, desde 2017 a editora UFES passa a publicar livros digitais, somente livros digitais, porque não tem recurso para impressão, e a equipe se depara com uma série de questões que a literatura ainda não dá conta, né? Então, a gente resolveu empreender esse esforço, essa energia nessa pesquisa para poder identificar de que forma esses modos de leitura, essa leitura no âmbito digital, essa leitura em tela, também interfere no trabalho do designer, também interfere ou deveria interferir na maneira como o designer pensa, concebe essa noção de página, tá? Então, nossa primeira parte, composta por reflexões acerca da cultura digital, teve algumas questões importantes, Primeiro, a gente traz uma frase norteadora, do Georges Chartier, que ele diz a seguinte questão. Há uma continuidade muito forte entre a cultura do manuscrito e a cultura do impresso, embora durante muito tempo se acreditou que havia uma ruptura. Então, para a gente isso foi extremamente importante, porque não foi a inserção do processo industrial de fazer livro que modificou de maneira significativa a maneira como esses livros eram pensados, do ponto de vista de layout, do ponto de vista das categorias de informação. Até hoje a gente mantém algumas categorias de informação que foram pensadas na era dos manuscritos, como os marcadores, a paginação e etc. A partir disso, a gente começou a pensar quais aspectos da história do livro, de fato, da história social do livro, de fato interferiram na configuração desse objeto. De que maneira a sociedade passa ou modifica a atribuição de valores a esse objeto a partir do momento em que ele é modificado. Essa relação do objeto-corpo e objeto-representação. A gente tem há séculos um objeto-corpo, que é o objeto impresso, e passa agora a ter que se relacionar com esse objeto-representação de um livro. Mas, do ponto de vista corpóreo, ele se distancia de maneira significativa do que a gente entende como livro impresso. E a cultura dos modos de leitura. Então, que modificações, que mudanças significativas ocorreram na história da leitura a partir do momento em que as pessoas passam a ler em tela. Então, essas foram as nossas provocações iniciais, e a gente começa a entender a fala do Chartier, quando ele diz que a mudança significativa na história do livro não é dessa passagem dos manuscritos para o impresso, mas sim do impresso para o âmbito digital. Então, a gente vai entendendo ao longo da nossa pesquisa e ao longo do texto que mudanças foram essas e como que nós, designers, podemos fazer uso dessas mudanças para gerar produtos, gerar objetos digitais, livros digitais acadêmicos, que era o nosso foco, mais amigáveis ao processo de interação. Então, dentro dessa parte que a gente chama de reflexões acerca da cultura de leitura digital, tentando entender como é que as pessoas habituaram-se, passaram a fazer as leituras no âmbito do universo digital, quais são os pontos que interferem para uma leitura mais favorável, do ponto de vista de ser confiável e amigável, e como o designer pode fazer uso disso, de alguns elementos para poder gerar cada vez mais essa aproximação entre leitor e leitura digital. Então, a gente tem os aspectos escolhidos para a discussão foram o suporte de leitura, uma coisa para a gente extremamente importante é entender o livro acadêmico hoje, ele é lido por intermédio de quais suportes?
A gente coloca 3 em questão, que é o computador, o tablet e o celular, né? A gente viu que as pessoas mais jovens se habituaram a ler por celular, por exemplo, os textos mais densos, os textos acadêmicos, não só as redes sociais e outros tipos de leitura. Né? A dúvida acerca dos formatos do objeto livro, quanto à confiabilidade dos conteúdos reproduzidos, né? Entendendo, como o próprio Chartier coloca, né? Essa leitura no âmbito digital é uma leitura livre, né? E a leitura digital ela é aberta, né? Tanto do ponto de vista de que qualquer pessoa pode ter acesso, como também do ponto de vista de que o leitor ele faz escolhas, né, de como ele quer ler, né? Se ele quer ler o fragmento, se ele quer ter a noção de página, enfim, existe uma noção de leitura aberta. Enfim, é exatamente isso que a gente está falando, né, de um objeto que possivelmente perde, né, esse lugar de objeto legítimo por circular, né, nessas infovias, né, como a Santaella coloca, né, nesse universo que é tão vasto e tão inseguro hoje em dia. Nessa perspectiva, pode-se compreender que um dos aspectos que atrapalham a construção de uma imagem positiva do livro digital é o fato de este fazer parte de um universo vasto da informação, né, a internet, que apresenta outras tantas possibilidades de leitura não necessariamente confiáveis, né, com as quais circulam nas redes sociais. Mas em um universo de leituras selvagens, como diz o Chartier, como dar valor, aí a gente pergunta, em um universo, né, de leituras selvagens, como dar valor e distinguir um livro digital de conteúdo acadêmico? Né? Como fazer com que as pessoas entendam que essa obra, da mesma forma que a obra que é impressa, né, que tem um corpo livro, passou por um processo de pesquisa, passou por um processo de elaboração séria, né, e que está ali publicada para contribuir, né, com a geração de conhecimento de determinados campos. Né? Isso para a gente é bastante importante. Então, a gente tem algumas questões que a gente levantou antes de entrar no estudo de caso, que é buscar-se, né, por familiaridade, quais eram esses processos de familiaridade entre leitura digital e a possibilidade da configuração do livro digital, né? Estar desconectada aos códigos atribuídos à leitura legítima, né? O que faz, né, as pessoas entenderem, né, que o livro digital não é legítimo, né, ou é uma leitura selvagem, né? O que faz ele se aproximar dessa ideia e não de um livro acadêmico impresso, né? Possui tangibilidade possível por intermédio de outros objetos, né? Entendendo que o livro digital, para a sua existência, ele precisa desses outros objetos, né? Do computador, do tablet, do celular, e de que forma as pessoas, mesmo, né, tendo que, para acessá-lo, ter que portar um objeto que não é ele mesmo, né, consiga criar, né, afetividades e confiabilidades. Né? Então, a gente começou a questionar uma série de coisas. Na pesquisa de campo, né, que foi uma amostra, um formulário teste, né, a gente teve uma população de 37 pessoas, mas apenas 22 pessoas responderam. A gente entendeu, né, dentro de algumas perspectivas, preferência, hábito, prática e dificuldades de leitura, né, o que as pessoas apontavam. Então, a gente, de fato, passa a entender que atualmente as pessoas já se habituaram a ler em tela, seja as notícias, e-mails, uma série de textos, né, de gêneros, né, diferentes. Né? Ainda há uma recusa, né, sobre a leitura do livro digital, no entendimento que as pessoas alegam de cansarem, de não conseguirem ler livros em tela, né? E aí, sob a perspectiva do design, a gente se utiliza também de uma frase do Bonzip, né, que diz que os livros eletrônicos não se equivalem aos impressos, e isso também deve ser visto pelo design, porque isso deveria implicar de maneira agressiva ou de maneira significativa nos processos de produção, né? Pensar a página. Né? E isso, dentro da editora, a gente tem uma série de questões que a gente o tempo todo está se deparando e discutindo. Né? E se vale a pena manter, né, determinadas coisas, que são já familiares no livro impresso, mas não necessariamente deveriam existir nesse âmbito da leitura digital.
Muito obrigada, espero que vocês gostem do nosso texto.